Deus seja louvado. Com a ajuda e força de Deus, iremos recitar o livro de Esther, capítulos 5, 6 e 7. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs ao pátio interior da casa do rei, de frente ao aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real na casa real, de frente da porta do seu aposento. E sucedeu que o rei, vendo que a rainha Esther estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha hoje o rei e Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Então disse o rei: fazei apressar a Amã, que cumpra o mandato de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará, qual o teu requerimento? E se fará ainda até a metade do reino? Então respondeu Esther e disse: a minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder a minha petição e outorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhe eis de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquele dia, alegre e com bom ânimo. Porém, vendo Amã a Mardoqueu à porta do rei, que não se levantara e nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra a Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. E contou-lhe Amã a glória das suas riquezas, e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado, sobre os príncipes e servo do rei. e disse mais Amã: tampouco a rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então disse-lhe Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforque nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. Esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, e mandou trazer o livro das memórias das crônicas e celeiro diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia sobre Bigtã e Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Eis os mancebos do rei lhe disse: eis que Amã está no pátio.
Disse o rei que entrasse. Entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada. Traga as vestes real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e leve-o a cavalo pelas ruas da cidade e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei. E nenhuma coisa deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou o vestido e o cavalo e vestiu a Mardoqueu. E o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregou diante dele assim: se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã retirou-se correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo o quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá perante eles. E estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. Disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. E então respondeu a rainha Ester e disse: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda que por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Então disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal que lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sob o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nessa casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram Amã o rosto. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura, que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Agradecemos a Deus por este recitativo em conjunto. Deus seja louvado. Amém.